Esse videocast apresenta conteúdo sensível, histórias de violência e abuso sexual. Eu tenho 59 anos de idade e eu nasci em Curitiba. A minha estrutura familiar, ela era assim bem frágil, né? Porque meu pai tinha problema mental, minha mãe trabalhava bastante e a gente era em 7 irmãos e era bem conturbada a nossa infância, assim, né? Um pouco insegura, né? Vulnerável, bem vulnerável, com muito medo, tinha medo de tudo, medo da vida, não sabia o que era planejamento, era uma pessoa negativa, não via não via perspectiva de futuro nenhum, não planejava nada e só vivia um dia após o outro. Ser juíza, mas hoje eu já caminhei bastante para isso, sou formada em Direito e sei que não vai demorar muito para eu fazer um concurso e aí exercer a magistratura. Hoje eu vejo nele um companheiro. Nós atravessamos, assim, períodos muito difíceis, mas nessa caminhada aí de 37 anos juntos, eu acredito que deu pra gente se conhecer um pouco e hoje a gente se ajuda. A gente tenta, pra caminhar junto a gente precisa se ajudar. E é isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? RIC Podcasts apresenta Túmulos Invisíveis, apresentado pela sargento Tânia Guerreiro. Episódio de hoje: Consequências no casamento. Hoje nós vamos continuar a segunda parte do episódio com a esposa daquela pessoa que foi vítima e descobriu muito tempo depois que não era culpada. Nós vamos ver as consequências que isso trouxe ao casamento desse casal. São inúmeras. Vocês não têm noção a quantidade de consequências que tem a vítima de abuso sexual, a vítima do pedófilo. Mas hoje, particularmente, nós vamos falar sobre as consequências no casamento da pessoa que foi vítima de pedofilia. Por exemplo, a mulher que foi vítima de pedofilia, dificilmente o casamento dela dá certo. É claro que tem exceções, mas dificilmente dá certo. Por quê? Porque ela faz de tudo para não manter relações sexuais com o marido. Na hora de dormir, ela procura, tá sempre com dor de cabeça, tá sempre menstruada, tá sempre indisposta. Primeiro, ela espera que ele durma. A hora que ela vê que ele tá lá roncando, aí ela vai pé por pé e deita. Por quê? Para ele não querer nada com ela. Ou então, ela coloca aquelas roupas horríveis. Sabe aquele agasalho que ela trabalhou o dia inteiro? Que tá tudo manchado e que boa? Aquelas camisetas de propaganda política? Pense. Tua esposa dormindo com uma camiseta dessa? Cabelo tudo desgolepado, tudo despenteado. Aquela cara com aqueles creme branco com 2 rodelas de pepino. Ela diz que é para acabar com as rugas. Mas não, aquilo tem um significado. Para ele não se aproximar dela. Porque o sexo, que seria prazeroso, para ela é pavoroso. Porque cada vez que ela vai manter relação sexual com o marido, ela vai lembrar de tudo que aconteceu com ela na infância. E ela evita. Ela evita sempre que ela pode. E muitas vezes ela não se abre com o parceiro, com o marido.
o que causa um prejuízo muito grande para ela, porque ele não vai compreender o que está acontecendo com ela. Ele vai julgar que ela não gosta dele, que ela tem outra pessoa, que ela está evitando porque tem nojo dele. Por isso, o diálogo ainda é o melhor caminho. Hoje, nós vamos receber aqui uma pessoa que é esposa de uma vítima de pedofilia. Depois de muitos anos de casada, hoje ela tem coragem de vir e falar sobre o que aconteceu, quais as consequências que isso trouxe para o casamento dela. Ela não foi vítima. Quem foi vítima foi o esposo dela. Hoje ela vai contar para você como é que ela administrou tudo isso e quanto tempo ela demorou para perceber isso e o que ela achava que estava acontecendo com o casamento dela até que ele teve coragem de falar. A palavra é tua. Eu estou aqui hoje para falar sobre a situação, né, de meu marido ter sido abusado. No início do casamento, para mim, eu não conseguia entender. Era como se ele fosse indiferente à minha pessoa, né? Namoramos, tivemos um relacionamento bom no início, aí casamos muito rapidamente, a gente se conheceu, noivou, eu engravidei e casamos num período de tempo muito curto, menos de 1 ano. E aí, depois que veio o nosso filho, eu fiquei um período assim grande, longo, com depressão pós-parto e tal. Mas eu percebia a indiferença dele em relação à minha pessoa. Porque eu me sentia sozinha e momentos difíceis mesmo, né? Desde a frequentar a recepção de uma clínica psiquiátrica, sempre ia sozinha. Minha mãe ia comigo. E ele estava sempre trabalhando, sempre ausente. E no começo eu achava que aquilo era normal, né? Mas depois o tempo foi passando e eu fui pensando, poxa, mas eu precisava de ajuda nesse tempo, nesse momento, e eu não recebia isso. Mas nunca que eu imaginava que tivesse relação a ver com essa situação. E aí, nosso filho teve, quando ele teve a idade aí de mais ou menos uns 14, 15 anos, que ele começou a trabalhar como o menor aprendiz, ele foi trabalhar junto com você. Sim. E aí vocês se conheceram e ele falava muito de você ajudava lá com a criança desaparecida e tal. Então, eu trabalhei no Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada, e ele trabalhava como menor aprendiz lá. E ele começou a falar das palestras e começou a surgir esse assunto na nossa casa. Superficial, mas ele começa a trazer para mim uma visão diferente das coisas. E eu não sei por que eu comecei a pensar. Eu conhecendo a história do meu marido, né? Da infância dele bastante difícil, sem ter um pai e uma mãe para estar cuidando, protegendo, vamos dizer assim. Eu pensei, poxa, será que não aconteceu com ele isso? Eu tinha esse ponto de interrogação na minha cabeça, mas eu não conseguia falar com ele sobre isso. E eu pensava que se eu perguntasse, ele não ia me responder. E ficou essa interrogação. E o tempo foi passando, a situação ela foi agravando, eu me sentindo cada vez mais sozinha. Meu companheiro era meu filho e a gente conversava, assim, falava algumas coisas de casa, como pagar a conta, comprar comida, né, o trabalho, quando trocava de trabalho e tudo. Mas o nosso relacionamento, ele deu uma esfriada. Eu pensava que era por conta da depressão pós-parto que eu tive. E aí eu assisti primeiro a tua palestra. E quando eu assisti a tua palestra, eu me lembro que você me levou de viatura
de volta para o lugar onde você tinha me pego, né? Que era no ambiente que eu estava lá, você foi me buscar e me devolveu de viatura. E quando eu desci do carro, eu percebi o quanto aquilo tinha impactado a minha vida. Porque era como se eu não conseguisse sentir o chão de tão pesado que foi e abriu para mim um universo e que eu não sabia que existia. Porque quando você não tem na família ou não conhece ninguém próximo a você que passou por essa situação, esse assunto, ele tanto faz. As pessoas falam sobre o abuso, sobre pedofilia, e às vezes a pessoa fala, nossa, que repetitivo, fala nisso o tempo todo, muda, vira o disco. Mas a realidade é muito cruel. Então, naquele dia, eu me lembro que eu desci da viatura e eu pisava no lugar, assim, para chegar até o carro, para ir embora, e parece que eu não chegava nunca no carro. Porque as imagens, as informações que eu recebi foram tão, sabe, eu não consigo nem expressar como que foi aquilo. E então eu cheguei em casa e até eu digeri essas informações, imagens, e eu olhava, né, para o meu marido dormindo naquela semana pós-palestra, e eu olhava para ele e ficava pensando, mas ele era uma criança e ele morava lá naquele porão, sem pai, sem mãe. Será que não aconteceu com ele isso? Por isso ele é tão indiferente? E eu fui pensando, mas eu não tinha coragem de perguntar. Não, nunca perguntou pra Não, eu não tinha coragem de perguntar, porque eu pensava, ele não vai responder. Ah, não, é homem, né? Homem tem essa coisa do militar, né? E militar ainda, né? Ah, não vai falar. Mas eu tinha isso na minha mente. E aí, ele viu a sua palestra. Ele assistiu a minha palestra. No local que ele trabalhava. Exatamente. E aí, passou uns dias e a gente estava trabalhando, né? Eu sou autônoma. E a gente estava trabalhando no piso de baixo da casa. Tava eu, meu filho e os funcionários. E a gente viu que ele teve uma crise de choro no segundo piso, e a gente correu para ver o que estava acontecendo. Porque ele já estava apresentando um suor excessivo, uns distúrbios assim que a gente não sabia o que era, e no trabalho dele já estavam fazendo vários exames para entender o que estava acontecendo com ele. E nesse dia, eu me lembro que foi uma manhã, ele teve uma crise de choro, a gente correu, eu e meu filho corremos para acudir ele, né? E a gente sentou com ele assim e falou, mas o que está acontecendo? O que houve? O que houve? Aí ele contou. Ele falou, eu fui abusado pelo meu primo. E começou a falar e falar e falar. E aquilo assim, eu penso que foi libertador, assim. Ele falar pra gente. E a gente ficou um num lado, outro no outro, olhando pra ele assim. E aí na minha mente só vinha assim, você poderia ter perguntado antes. Você poderia ter perguntado. Aquilo que você olhava e achava que era real. E às vezes a gente pensa que a gente está viajando. Não, mas isso é coisa da minha cabeça. E é como se a pessoa estivesse gritando por socorro, prisioneira de uma situação onde ela constrói paredes e grades e se protege ali, de forma que é como se ela se fechasse para o mundo, de que ninguém viesse tocar nela em relação a esse assunto, porque é algo dolorido, é algo extremamente destruidor, porque a pessoa se aprisiona, cria uma fortaleza na mente, e quando a mente da pessoa ela é prisioneira dessa situação, a pessoa não consegue desenvolver nada fora. A mente dela aprisiona ela paralisa. E ela não sonha, ela não constrói, ela não faz projetos, ela não consegue chegar em outra pessoa, como era o meu caso. Eu me sentia rejeitada. Eu me sentia rejeitada e eu dizia, poxa, mas que indiferença é essa? Será que eu fiz alguma coisa? Onde que eu poderia mudar? O que eu poderia fazer para que eu não fosse invisível dentro da minha casa?
Mas aí, quando esta realidade vem à tona, essa verdade é falada, quebra-se uma corrente, o silêncio é quebrado e é como fosse um grito que vai para um universo onde as pessoas que estavam fazendo parte dessa história, que sou eu e meu filho, é como se a gente visse quebrar uma muralha, as correntes caindo naquele dia, e a gente conseguiu entrar no mundo dele e trazer ele para fora e dizer para ele: nós amamos você, nós vamos te ajudar. Eu lembro que ele chorava muito, repetindo, e quando ele parou de falar, a gente pôs a mão no ombro dele, abraçou ele e orou. E falou: Deus, obrigado. Agora cuide dele, porque nós não podemos entrar. A ferida é grande e nós não podemos, não temos um curativo, não conseguimos tocar essa ferida, porque ela é na alma. Realmente ela é na alma, ela é na emoção da pessoa. E então, nesse dia, a gente consegue ver quebrado, né, essa muralha, a gente consegue entrar e trazer ele para fora. E a gente conseguiu agora falar sobre isso, né? Então, eu acredito que isso foi, assim, libertador. E aí eu começo a imaginar o que ele passou e eu olho para mim e vejo, não era eu. Não era eu, a culpa não era minha. Então, se havia um desgaste emocional no meu casamento, se havia um desgaste de relacionamento, de toque, de contato, de fala, de diálogo, não era eu. Não fui eu. Eu não estava lá. Eu não estava lá quando aconteceu. Não era minha culpa. E eu pensava, E nem dele. o que eu fiz errado? O que eu fiz de errado? Porque a gente se julga, né? E a gente pensa, eu fracassei no meu casamento. Quando eu casei, eu sonhei que seria assim, mas não foi. Onde que eu errei? E a gente, sim, se sente culpado também. Não é só a vítima. A família também se sente culpado. E meu filho também, às vezes, pensava, né? Puxa vida, o que eu fiz? Né? Porque era como se não houvesse amor e a gente, eu e meu filho, fôssemos invisíveis realmente, sabe? E eu me lembro que nos primeiros anos de casamento, no primeiro ano que eu estava grávida ainda, ele voltava para casa assim, ele bebia muito. Bebia muito e assim eu ficava pensando, nossa, eu sou a responsável por essa situação. Eu tô grávida, eu casei, a gente casou rápido, agora eu tirei a liberdade dele, ele é jovem. Agora ele tão jovem, né, tendo que cuidar de uma mulher, de uma criança. Mas isso tudo já vinha refletindo da situação que ele vivia prisioneiro, porque não conseguia falar sobre isso, vivia absorto em seus pensamentos, e era um mundo onde eu não conseguia entrar. Eu podia fazer o que eu quisesse. Limpar, lavar, cozinhar, pintar a casa, sabe? Deixar, assim, tudo na mais perfeita ordem. Mas não fazia diferença. E eu não conseguia entender por quê. Até o dia em que ele consegue quebrar esse silêncio. E aí, assim, a gente começa a partir daí a trabalhar no nosso relacionamento. E algumas situações, né, por exemplo, de ele estar no ambiente público e entra uma mulher e o olhar dele já desvia. E eu pensava, nossa, mas eu tô aqui. Por que isso está acontecendo? E aí sempre trazendo, eu não tô me cuidando. Eu poderia, de repente, fazer um corte de cabelo diferente, ou me maquiar, ou, sabe, a nossa cabeça. Eu sei que eu tô dizendo a nossa cabeça, porque como eu tô falando aqui agora, essa realidade minha é de muitas pessoas que vão estar assistindo esse programa aqui, esse depoimento, e vão se identificar comigo. Porque eu pensava assim, trazia tudo
para mim. Eu chamava a responsabilidade da situação para mim. E hoje eu entendo que não era minha responsabilidade. E que por mais que eu fizesse, eu jamais ia conseguir, né, mudar a situação. É bem complicado isso, né? Mas hoje eu consigo entender essa realidade. É bem difícil, né? Mas a gente está tentando, né? Então, ao longo desses 30 anos de trabalho com pedofilia, eu tenho convivido com várias pessoas, não só nas palestras que eu faço no país todo e até fora do Brasil, mas os casos que eu atendo de pedofilia. Quando alguém vem me trazer a notícia de que foi abusado, a primeira coisa que eu falo é: você não é culpado. Você não teve culpa nenhuma. Você é muito corajoso de falar sobre o assunto. Porque eu sei que aquilo lá está sangrando dentro da pessoa. Está sangrando a ponto dela não estar se aguentando. Cada vez que a vítima de pedofilia lembra do que aconteceu, ela recebe um jato de água suja. É como se fosse... Eu estou aqui, assim, falando como se ela se sentisse. Aquele jato de água barrada, com barro, seca nela. De repente, ela lembra de novo, ela recebe outro jato de água com barro. E seca novamente, e isso vai engessando ela. E ela vai ficando presa naquele pensamento dela, naquele problema que é gigantesco na cabeça dela, que ela não tem como sair daquilo. Ela vai ficando mobilizada em todos os sentidos. E à medida que ela fala sobre isso, que ela vai falando, ela recebe um jato de água limpa. E aquela sujeira escorre. Vai escorrendo. E quando ela fala de novo, vai escorrendo. E vai escorrendo. Vai chegar uma hora que ela está livre para voar. Ela está livre. Porque ela conseguiu tirar dela essa culpa. E é o que aconteceu com o seu marido. Ele ouviu a palestra e viu que ele não era a única pessoa que tinha passado por isso. E que muitas pessoas... Nós temos um caso a cada 8 minutos. E ele se livrou das algemas, das amarras que ocorria na vida dele, que deixava ele imobilizado, impedindo ele de viver um casamento feliz, de viver uma vida feliz, porque ele estava no passado. Mas a partir do momento que ele fala, e vai chegar um momento que ele vai conseguir falar sobre isso, até ajudar outras pessoas, e até falar sem chorar. Mas isso ele tem que construir. A vítima tem que construir isso com o tempo. Vai chegar um momento em que ele vai poder falar para 1, 2, 3 pessoas, não só para a família, mas ele vai conseguir falar para multidões, até para ajudar outras pessoas. E ele vai conseguir, porque aí ele se libertou. As algemas foram abertas e ele se libertou. Isso é muito bom. Porque até na vida, no casamento dele, ele soltou as amarras. E pode ser feliz. Por que não? Ele já consegue falar sobre isso. Em alguns momentos ele já conseguiu, sabe? Falar para alguns jovens, num evento que a gente estava, ele falou sobre isso, né? E não teve assim nenhum constrangimento, e aquilo foi assim uma vitória para nós, né? Porque
olhar a pessoa falando sobre isso para pessoas assim que não são, né, do convívio familiar, eu falei, nossa, olha isso, né? E é uma construção realmente, né, que vai acontecendo ao longo dos anos. Vai ficar uma cicatriz, mas essa lembrança, ela, não sei se um dia não vai mais doer, mas ela vai continuar no pensamento, mas a pessoa, ela vai conseguir superar de alguma forma, em partes talvez. E o interessante é que hoje existe um diálogo entre nós. Existe uma ajuda entre vocês. Você pode ajudá-lo. A gente consegue conversar sobre, né? Já em algumas coisas que acontecem, quando eu me irrito, eu acho que não, é porque sou eu, é comigo. Não, aí eu paro e penso, não sou eu. Não sou eu. Não é por minha causa. Eu não sou culpada. Ainda algumas vezes eu me pego nesse pensamento rápido. De novo isso, mas o que eu fiz? Não, aí eu paro, penso, respiro e lembro, né, da situação e penso, poxa, mas não fui eu, né? Não sou eu que estou provocando essa situação. E é assim, complicado, é o dia a dia, né? É o dia a dia. Há quanto tempo vocês estão juntos? 36 anos. É uma vida, hein? Mas parte dela, a gente viveu assim, isolados, né, um do outro. Anulado. Uhum. Ok. Eu gostaria de saber como é que foi o impacto disso na vida do teu filho. Como é que ele encarou isso? Como é que foi esse impacto? O que ele falou sobre isso? Como é que ele reagiu depois? Como é que foi isso para ele? Então, a gente conversou, sim, sobre isso. Eu e meu filho, a gente conversou separado do meu marido, né? Porque no momento em que ele contou para nós que ele não parava de chorar e repetir, a gente entendeu que não adiantava ficar fazendo muitas perguntas, né? Porque entendemos que não era o momento. E depois eu conversei, sim, com meu filho e a gente começou a falar, poxa, mas então... por isso que ele age dessa forma, nessa situação, age assim nessa situação. E a gente tentou entrar nesse ambiente de quando aconteceu a situação, sabe? E tentar entender o sofrimento dele, o medo que ele passou, não podia chamar pelo pai, porque o pai já tinha, né, partido dessa terra, a mãe com problema, né, não ia poder ajudar, e a gente falava assim, poxa, aí se ele falasse para a tia podia, certamente ia defender o primo, o filho, né, o filho dela, e eles poderiam ser mandados embora do porão onde eles estavam morando. E para onde eles iriam? Eram crianças. Era ela que cuidava, que mandava para a escola, né, que lavava roupa e tal, e dava alimentação para eles naquele momento. Então, a gente tentou pensar e entender a cabeça dele, né? E assim, foi bem interessante isso, porque é como se uma janela se abrisse e entrasse uma luz. E a gente começasse a enxergar e conhecer ele. Ele conhecendo o pai e eu conhecendo meu marido. Quem ele era, né? De verdade. Foi esse o impacto que causou na vida do meu filho e na minha vida também, quando a gente falou sobre isso depois que ele contou a história do abuso. Você poderia nos dizer se o fato do seu marido ter sido abusado teve alguma consequência no relacionamento sexual de vocês, do casal? Olha, no início do relacionamento, no início do casamento, eu não percebi isso. Até um dia que
a gente estava na casa de um tio dele e ele sumiu. E eu fui procurar ele. A casa era grande e tinha um porão. E quando eu cheguei no porão, eu entrei assim e ele estava se masturbando em cima de uma foto de uma mulher numa revista. Não era mulher sem roupa, nada, era só uma foto de uma mulher, né, na revista. E eu falei, o que é isso? O que você está fazendo? Ele falou, me masturbando. E eu falei, vou contar pro teu tio. Pode falar, pode falar. Então, eu olhei aquilo e não entendi muito bem o que estava acontecendo e segui a vida. Mas aí, depois de um tempo, eu peguei ele, assim, vendo filme pornográfico em casa, né? E depois a gente conversando sobre isso, ele me disse que ele via muito isso, sabe? Via bastante. E então eu percebi que tinha essa... Eu não sei se é um desvio comportamental, o que é, mas era ruim e me afetava bastante, né? Isso, e eu me entristeci bastante de ver essa situação acontecendo, né? Então eu acredito que isso tenha influenciado, sim, no nosso relacionamento sexual. O fato dele ver filme pornográfico da masturbação, né? Hoje já não tem, eu não consigo, não vi nada mais disso, assim, sabe? Eu observo, mas teve uma época que era constante, assim, era muito, muito complicado, sabe? Até eu descobrir o que aconteceu, eu ver a situação, né, acontecendo. Normalmente, a vítima de pedofilia, ela tem uma consequência, muitas vezes, que a prejudica na vida sexual dela, né? Ou ela tem esse rompante, essa coisa de agressividade. Por exemplo, a mulher que é vítima de pedofilia, ela não quer um relacionamento. Quer dizer, tem duas fases. Aquela que ela não quer saber do marido e o contrário, que ela quer que ele estupre ela. Ela quer que ele dê uns pé do ouvido nela, que ele dê uma sacudida, que ele seja agressivo com ela. Então, a mulher sofre muito porque muitas vezes o marido não aceita isso. Ele não quer agredir, não quer machucar, mas ela só sente prazer quando ela é agredida. Eu já atendi casos, por exemplo, de vítimas de pedofilia que tocavam em animais. Ela gostava de tocar nos animais e ela se esfregar nos animais. Assim como eu atendi casos de pedófilos que todos os cães da casa dele, ele tinha vários, morria de câncer. Por quê? Porque ele estuprava também os cachorros, as cadelas, assim como ele fazia sexo com todos os netos e bisnetos. Ele já era aposentado, ele cuidava daquelas crianças e ele estuprava os cães, as cadelas, os cachorros. Ele não tinha gato na casa dele, mas os pets que tinha ali, os cachorrinhos, todos ele mexia. Então são consequências, e essa coisa de masturbação tem muito disso também. Tem muito disso também, e de pornografia. É uma coisa que ele procura dentro dele uma cura, uma agressividade que ele tem de chegar a se machucar ali para satisfazer ele, mas é uma coisa assim que é inexplicável. É inexplicável, mas eu atendi vários casos assim de chegar a se machucar mesmo para chegar ao prazer, né? Para chegar ali ao final daquilo, como se ele tivesse satisfeito, mas não estava. Ele queria mais. Isso é uma consequência, é um distúrbio, uma consequência muito grave na vida da vítima de pedofilia. Eu te agradeço pela coragem de vir falar com a gente nesse podcast.
muitas pessoas devem ter se visto na tua história. Sim. Você pode ajudar muita gente, você está ajudando muita gente com o teu depoimento. Eu te agradeço, porque muitas vidas podem ser salvas aí, muitos casamentos vão ser salvos com o teu depoimento. Muito obrigada. Eu sigo à disposição. No próximo episódio, você vai ver a história emocionante do Lucas, o quanto ele sofreu ao longo da vida dele com o abuso. Se você conhece alguém que sofre algum tipo de abuso, Disque 100. RIC Podcasts, uma empresa do Grupo RIC.